Boa noite. Boa noite, meu povo. Bora começar a nossa live aqui. O Tupac vai participar da live também. Ai, ai. Dá um tempinho aí para o pessoal entrando. Vou convidar a Karina aqui para nossa conversa interdisciplinar, né? Vamos falar de um tema super importante, super relevante aqui hoje. Ok? Ei, Karina. Karina entrou, já vou te convidar, Karina. Vou só descobrir como é que lembrar aqui como é que faz. Deixa eu ver aqui. Peraí, vamos lá. Achei. Vou te convidar aqui, peraí. Pronto, Karina tá entrando. Vamos esperar a conexão. Ei, Karina, boa noite. Boa noite, que prazer enorme estar aqui com você. Prazer o meu. Deixa eu só aumentar o volume aqui um pouquinho. Prazer é todo meu. Que bom que você... Tudo certo com você? Tudo ótimo. Que bom que você aceitou o convite, né? Eu acompanho seu trabalho aqui no Instagram e acho que a gente precisava mesmo trazer, a gente precisa sempre trazer esses temas aqui, né? E esse diálogo interdisciplinar, ele é sempre muito rico, né? Acho que ele tem muito a acrescentar. Fiquei muito feliz com o convite, viu? Que bom, fico feliz. Bom, vou esperar, as pessoas vão entrando aí, né? Conforme o tempo for dando aí, que tem só 2 minutinhos que a gente abriu. Mas eu acho que a gente pode começar. Eu pretendo deixar salva a live também, e aí eu compartilho com você, né? Para você, se você quiser compartilhar também no seu perfil. Mas eu vou começar, então, me apresentando, porque acho que tem pessoas aqui que estão vindo do seu perfil, né? Que talvez não me conheçam. Então, vou começar fazendo uma breve introdução, uma apresentação minha aqui, depois eu te passo a palavra, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, então, meu nome é Irene Kogo, eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga clínica, mas eu tenho especialização em psicologia do esporte e do exercício. E atualmente eu trabalho, então, com equipes de taekwondo e para taekwondo, lá do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Mas na clínica, eu acabo atendendo muitas demandas relacionadas também à atividade física, a mudanças de hábitos, ao emagrecimento. Então, já trabalhei, gosto muito de atender pessoas que vão passar por procedimento de cirurgia bariátrica, né, que é inclusive um pré-requisito aí ter essa avaliação psicológica, esse acompanhamento psicológico. E a psicologia do esporte, na realidade, a área é a psicologia do esporte e do exercício, né? O trabalho ele se estende para atividade física também, não necessariamente o esporte de alto rendimento. Então, são demandas que aparecem e que precisam conversar com outras áreas, né? Até para a gente conseguir fazer um trabalho eficiente, assim. Então, essa foi minha ideia, minha motivação para trazer você aqui, porque eu vejo como que os trabalhos conversam, né? E quanto mais a gente conseguir ampliar esse diálogo inter e multidisciplinar, melhores são as nossas realizações aí também, né? Melhores resultados também, os resultados dos nossos clientes, né? Exatamente. Sem Então, vou te dúvida. passar a palavra para você se apresentar. Tem uma pessoa perguntando se a live vai ficar salva. Vai, eu vou deixar ela salva, tá? No meu perfil, e aí eu te mando também, por caso você queira compartilhar no seu, tá bom? Mas pode se apresentar, fique à vontade, Karina. Boa noite mais uma vez. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder estar dividindo esse espaço com você, com seus seguidores também. Meu nome é Karina Caldas, sou nutricionista clínica e esportiva. Na verdade, quando eu me formei, a minha intenção era dar continuidade na área clínica
E Uhum. os meus pacientes me trouxeram para a área esportiva, né? Ah, Pela própria demanda dos pacientes, eu comecei a ingressar na área da nutrição esportiva e realmente me apaixonei. Então, a partir daí, eu busquei especialização, né? E na nutrição, eu acho que como na psicologia também, uma área vai chamando a outra, vai conversando com a outra, e exato. quando a gente quer se aprofundar e quer realmente ter resultado no nosso paciente, a gente vai estudando, estudando e devorando tudo aquilo que tem em volta, né? Uhum. E a partir da nutrição esportiva, eu comecei a atender, iniciei com os atletas do boxe, Federação Mineira de Boxe, e Legal. e entrei aí para futebol, né? Uhum. Principalmente para as categorias de base. Então, hoje eu atuo atletas aí a nível nacional e internacional também, e já desde pequenininhos, desde as categorias sub-10 até sub-20. Legal. Uhum. E essa área da nutrição, quando eu comecei a atender os menorzinhos, me veio também a, a interrogação, né? Eu não posso atender uma criança atleta com um atleta. Antes de ser um atleta, ele é uma criança. Sim. E eu busquei também a nutrição comportamental e fiz uma especialização em nutrição comportamental para a infância e adolescência, para Uhum. poder dar um suporte melhor para esse meu atleta das categorias de base também. Uhum. Bacana demais, Karina. Muito legal. O esporte é apaixonante mesmo, né? Acho que uma vez que a gente entra, a gente vê, tem contato com esse mundo e a gente acaba vendo assim. Eu É falo muito que desafiador, né? exatamente. Eu acho que a gente, eu fico sempre falo também sobre essa questão, como você trouxe, né? Essa questão do ser atleta. Dentro da psicologia, a gente trabalha muito isso, assim, como que a gente tem ali o ser atleta, mas o ser humano também. E a gente não pode esquecer dele, né? A gente tem que seguir essa base aí do ser humano e trabalhar questões do atleta que são bem específicas também, né? Demandas bem específicas. Quando Mas, a gente trabalha não só com o atleta, com o rendimento, né? Com o exato, físico, mas a gente está trabalhando ali com emoções, com sonhos, né? Muito intensos, exato. né? Então, por isso que essa realmente a gente precisa de um atendimento multidisciplinar para poder dar um Uhum, suporte legal para esse atleta, para a família, né? Para todo o grupo que está envolvido aí no processo. uhum. Com certeza. E aí, muita coisa do esporte a gente acaba podendo trazer para o exercício, para atividade física também, né? Então, assim, eu vou começar aqui com algumas perguntinhas. A gente não vai ficar muito é, preso nisso, não, né? A ideia é ter uma troca mesmo. Ó, a Eliana entrando aí, sua paciente. Boa noite, gente. Eu vou começar introduzindo. Oi? Também tem uma atleta linda e que agora tá longe, tá no Havaí, também é minha paciente muito querida, a Sâmia. É Beijo, Sâmia. mesmo? Olha só, diretamente do Havaí. Isso é bom, né? Esse lado é positivo, assim, das tecnologias, das redes, como é que aproxima a gente, né? Ó, É. o The Rock também fiz uma live com ele recentemente. Bom, mas vamos lá. É, eu queria entender um pouquinho, né? Queria que você trouxesse um pouquinho, Karina, dessas dificuldades que você observa, né, no seu consultório, pode ser até mesmo com atletas, né, da sua prática aí, de forma geral, dessas principais, quais são as principais dificuldades comportamentais, psicológicas que você observa, né, dentro da sua prática. Queria que você compartilhasse um pouquinho aqui com a gente. Ó, de uma forma geral, tá? Falando do paciente como um todo, não só o público do esporte. Uhum, As dificuldades psicológicas são inúmeras, né? uhum, É muito bom a gente deixar claro que assim, na verdade, quem comanda a nossa fome, quem comanda o nosso alimentar
é o cérebro e não o estômago, né? Uhum. Então, Uhum. a psicologia está diretamente aí relacionada com isso. Então, Uhum. eu percebo de dificuldades psicológicas que o meu paciente traz. A primeira delas é ter uma constância, né, no processo de reeducação alimentar, porque 90% dos meus pacientes, eles entram no consultório sabendo o que eles querem, super motivados, né? Uhum. Já chegam com objetivos ali muito bem traçados. Aham. E isso não permanece. Então, muitas vezes eles viram esse processo, 1 mês, 40 dias, 2 meses, tudo perfeito. E independente de ter um bom resultado ou não, ainda assim eles vão relaxando no processo. Eles não conseguem manter uma constância. E aí eu percebo fatores psicológicos, né? E fatores aí relacionados à falta de planejamento, que também não deixa de ser um fator psicológico, né? Aham, Essa exatamente. desorganização, essa falta de planejamento em Uhum. criar hábitos. Uhum. Outro fator psicológico assim que eu acho extremamente importante que eu percebo também é a questão da culpa, tá? Então, esse paciente que é super disciplinado, que está super motivado, às vezes ele sai um pouquinho ali do cronograma, do planejamento, e aí é uma culpa, é um processo de dor gigantesco, sabe? E eu tento mostrar isso para eles. Gente, no processo de reeducação alimentar, seja para emagrecimento, seja no esporte, nunca ninguém a 100%. Faz parte do processo, o erro, né? E ele é bem-vindo, porque às vezes o paciente ele aprende muito mais com o erro do que ele um plano, uma rotina alimentar certinha ali. Uhum. Pô, pegou um final de semana, sai um pouquinho, Uhum. tudo certo, que bom que a gente tem o dia seguinte, né? Sim, A gente sim, retomar e é por aí, né? sim. Outra, outra caixa psicológica que eu percebo em meus pacientes também está bem relacionada aí a essa questão do comer emocional, né? Aham, De aham. usar a comida como uma válvula de escape para algumas. Então, Muito. não foi bem numa prova. Ai, vou comer uma caixa de bombom, porque eu, Aham, né? Ah, aham. brigou com o namorado. Ai, vou beber porque eu esqueci. E são associações, né, Karina, que, assim, se a gente pensar no sentido lógico disso, não existe, na verdade, né? Um sentido. Não tem nada na fisiologia humana que vá fazer, né, com que, assim, então, porque eu estou com uma questão difícil, comer vai resolver isso. Claro que tem, a gente sabe, né, que o alimento ele proporciona sensações de prazer, né? O doce tem aí relação com uma série de liberação de hormônios, né? Tudo bem, mas a resolução do problema, ela não segue essa lógica, não é racional. A gente pensar que, então eu tenho um problema, eu vou tratar ele com comida, né? Ou com bebida, enfim, né? Eu falo muito isso, assim, como que a nossa mente ela vai fazendo associações que na verdade só fazem sentido dentro da nossa cabeça, né? E uma coisa que eu achei muito legal que você comentou, que eu gosto muito de reforçar também quando a gente trabalha com esse público, é que justamente o comportamento alimentar ele não é um comportamento automático, né? A gente tem mecanismos que a gente pode desenvolver para controlar, para regular, para escolher, fazer escolhas também a partir, né, do nosso comportamento. Assim, a gente tem como trabalhar esse comportamento, né? E é muito isso que a psicologia vem também fazer, né, junto com esse trabalho aí da nutrição, porque assim, outro ponto que você falou, né, sobre essa desorganização às vezes. A pessoa ela sabe o que ela quer,
ela tá pensando ali na meta de resultado dela, mas muitas vezes ela se perde pelo caminho, né? E isso é até uma habilidade que a gente trabalha, eu trabalho muito dentro do esporte, porque é muito. É, assim, quando a gente fala de metas, né, tem tudo a ver com o esporte, mas até enfim, para todas as áreas da nossa vida, né? A habilidade de estabelecimento de metas é uma habilidade básica, então, que a gente trabalha, eu trabalho muito nos meus atendimentos, né? Que é justamente ajudar nessa organização também, né? Tudo bem, você sabe onde você quer chegar, então você tem uma meta clara ali de resultado, né? Eu quero um resultado X. Mas muitas vezes as pessoas ficam tão focadas, né, nesse resultado final que esquecem do processo. Então a gente tem né? das etapas, né? Dentro dessa ideia de estabelecimento de metas, a gente trabalha também com as metas de desempenho e as metas de resultado, de processo, né? Metas de processo, desempenho, resultado. Porque é isso, às vezes a pessoa tem a meta lá que ela quer emagrecer 10 quilos em, sei lá, 3 meses. Aí você fala, tudo bem, mas o que que você elaborou? Você vai fazer o quê? Como que você vai chegar até isso? Você está pensando em 3 meses, mas em um mês você vai fazer o quê? Né? Semana que vem você vai fazer o quê? Então, eu vejo que existe muito essa dificuldade nessa habilidade específica também, né? Uma outra dificuldade também que eu sinto no consultório, Irene, são esses objetivos. Muitas vezes o paciente chega com um objetivo irreal e inatingível para ele, né? Então, ele quer o corpo da blogueira, né? Ele quer o corpo da Nossa, blogueira. isso você deve ouvir muito hoje em dia, né? É o Ah, corpo da fulana. eu quero o glúteo da fulana. Ele não tem 3 horas para treinar glúteo por dia, mas ele Ah, quer ter glúteo, né? Então, exato. ele não leva em consideração também questões físicas, questões genéticas, né? Que a gente tem que considerar. Então, se eu pego um paciente endomorfo, ele quer ter aquele tipo físico daquela blogueira que é ectomorfa, que é impossível, né? Reais. Ah, eu preciso emagrecer 10 quilos para casar. Vou casar. Como Tem isso. Tem casar com isso demais. acontece muito. Tem isso demais também. Então, Né? a gente As metas, assim, para uma coisa específica, né? não, sair da calça 44 para 38 em um mês. Então, a É, gente tem que ter uma sensibilidade, né? com certeza. Esse paciente para aquela realidade, para aquele objetivo que é atingível para ele, né? Que não vai gerar sofrimento, né? Que não vai gerar doença, porque pode também, né? Às vezes o paciente ele coloca questões na cabeça. Já aconteceu casos de eu não atender. Falar, olha, infelizmente, eu não posso acompanhar. Porque o objetivo que você traçou para você não é saudável, não é assim, né? É nossa limitação ética também, né? Que assim. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de mostrar para esse cliente e também que aquela blogueira ali ou aquele blogueiro muitas vezes não é uma pessoa real. Então, eu gosto muito de trazer o paciente para essa realidade também. Peraí, vamos conversar. Você trabalha, você tem filho, você tem casa, né? Você ônibus, você fica horas no trânsito. Então, assim, a realidade é completamente diferente da realidade daquela pessoa, né? Então, a gente tem para isso também. Com Então, certeza. são questões, assim, psicológicas que a gente vai dando não são fáceis. E nós, nutricionistas, precisamos muito de você Idem. para nos dar forte, inclusive Exato. como pessoas também, para que a gente esteja preparada, né, para Com lidar certeza. com isso. Com certeza. E eu vejo que, assim, até para ter
fazer essa observação, né? Porque é claro que bons profissionais, eles vão ter esse cuidado, como você mesmo falou, para além do paciente, né? O ser humano que está ali por trás. Então, é claro que, principalmente com a experiência clínica, muita coisa você já vai também tendo essa sensibilidade, desenvolvendo essa sensibilidade, né? Para entender quando que um paciente está chegando ali, e às vezes é uma questão, é isso, né? Ele tem uma meta, às vezes muito mirabolante, você vai ver uma questão muito mais emocional que tá passando ali, né? Do que de fato, porque ele precisa daquilo em termos de saúde física, enfim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente faz esse trabalho em parceria, a gente consegue também se a gente não precisa, a gente nem dá conta de tudo, né? Então, assim, quando a gente tem alguém ali que vai falar, olha, a gente vai trocar essa ideia, né? Olha, eu tô percebendo que esse paciente está com uma questão comportamental, emocional muito complicada, né? Que eu não sei até onde que isso eu que vou conseguir trabalhar ali, né, com a dieta, com a orientação nutricional, com a consulta, e até onde que isso extrapola um pouco, e vice-versa, né? Eu também, assim, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, né, de atletas que eu atendo e que às vezes chegam, assim, com alguma queixa de que estão muito desanimados. Isso acontece muito, eu também trabalho com luta, né? Isso acontece demais em período aí de competição, que eles começam a perder peso. E aí eles chegam, às vezes, com queixas, né, de muito desânimo, de eu não tô tão bem, eu tô sentindo que meu desempenho não tá bom, eu não estou confiante. E aí, eu juntando esses relatos, né, nesses períodos assim, antes de competição, eu comecei a falar, gente, tem alguma coisa em comum aí, né? E eu falei, isso não pode estar, eu não posso entender isso como algo que está dissociado do processo que eles estão vivendo fisiológico, né? De perda de peso. E aí, concluindo, né? A maior parte desses atletas que chegam com essas queixas nesse momento, eu falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, você não está deprimido, você não está desanimado, você não está desmotivado, você está com fome. É claro que você está com fome, porque você está fazendo, né, uma dieta extremamente restrita, você está comendo muito pouco para o tanto que você está treinando, você está desidratando. É lógico que você vai ter várias experiências psicológicas que também estão relacionadas a isso, né? Mas eu só cheguei a isso também, assim, a essa associação, porque eu tenho trocas ali com outros profissionais, né, que me falam. Então, eu acompanho, né, esse processo e esse acompanhamento nutricional dos atletas também, assim. Eu não posso fazer um trabalho sem considerar isso, né? Não, exato. Tá, né? E Uhum. é muito importante a gente ter essa parceria e poder colocar no futebol os grandes clubes todos têm uma equipe de psicólogos super bacana para acompanhar os atletas. Principalmente os meninos das categorias de base, Uhum. assim, é uma frustração que eu tenho, sabe? Porque eu acho que eles precisam tanto. Sim, Nem todos, infelizmente, só os grandes clubes têm, os sim, menores não têm. E é sim. um peso muito grande para eles. É uma Uhum. responsabilidade muito grande. Eu vejo esses assim, carregando sonhos, às vezes, que não são deles, né? Aham. Tem, São, acontece muito. são sonhos de família, né? Dos pais, Aham. principalmente. Então, isso é um peso gigantesco para esses atletas. Eles precisam realmente de um suporte, porque tanto nutrição vai atrapalhar o desempenho dele, Uhum. Uhum. como a falta de uma terapia, de um suporte psicológico, vai atrapalhar o desempenho deles em campo e o desempenho deles também e a adequação deles nutricional. Uhum. Uhum. Com certeza. A gente vê o atleta também usando a comida como válvula de escape. E quando a gente fala assim, usar a comida como válvula de escape, a gente já imagina o excesso. Mas É, sempre é o excesso. Às nem vezes sempre.
falta, tá? Nem... Uhum. Então, muitas vezes, eu percebo a falta. Principalmente no atleta, ele tem que ter horários muito rígidos, né? Uhum. As dias são muito bem calculadas. E Uhum. às vezes eles conseguem manter isso durante a semana e não conseguem manter isso quando eles estão em casa. Né? Sim, sim. É muito interessante quando eu atendo atletas que estão aí nessa fase, né, da perda de peso. E aí é muito engraçado como que, para algumas pessoas, o mesmo ponto pode ser, por exemplo, tem alguns que vão ver no obstáculo, né, justamente na vida social. Então, são atletas que nesse período eles ficam em casa o tempo inteiro, eles não saem de casa, eles ficam só em casa. Para outros, o desafio justamente é ficar em casa, né? Ficar em casa, desocupado, não ter rotina ali. Então, tem atletas que saem, às vezes, para fazer qualquer coisa, às vezes até estar em um evento social, estar em um ambiente que tem outros gatilhos, né? Mas preferem do que estar sozinhos com a própria mente. Né? Porque às vezes esse estar sozinho, ouvir a voz dos próprios pensamentos, e aí a gente vai entrar nesse ponto, né, dos pensamentos sabotadores, isso às vezes é muito mais difícil para ele conseguir lidar. Né? E aí, falando especificamente dessa questão dos pensamentos, eu gosto muito de trabalhar isso, porque a gente tem várias categorias, inclusive, de pensamentos sabotadores que a gente até classifica com nomes de tão frequente, de tão comum, de tão, assim... você tem realmente uma narrativa muito comum ali, né, atendendo esse público. E você até já trouxe alguns desses pensamentos aqui, assim. Então, porque eu estou frustrado, né? Tive um dia difícil e tal. Eu mereço chegar em casa e comer, pedir um x-tudo, né? Então, assim, a gente tem várias categorias. Eu vou até falar de algumas aqui que eu percebo demais, né? Primeiro, esse pensamento tudo ou nada, que você já falou um pouquinho dele também, né? Então, ou eu vou fazer um projeto verão, que eu vou ficar um mês fazendo jejum e só tomando chá, e começa aquelas ideias também, né? Assim, que tirou de não sei aonde, né? Tirou do Instagram, da blogueira. Não é nem para ser o Instagram da nutricionista, não. É o Instagram da blogueira, né? Então, eu faço esse projeto aí, verão e tal, tudo bonitinho. Ou então eu chuto o balde, né? Ou então, eu tive um evento no final de semana que eu comi, eu saí um pouco da dieta e tal. Ao invés de eu ficar só ali, né? Não, eu vou, então, chutar o balde pro resto do final de semana todo, né? Esse é o campeão. Esse deve ser um dos que você mais escuta, né? Um dos que você mais tem. É o pensamento já que, né? Eu trabalho muito isso, porque eu falo assim, olha, você pode usar esse já que, e aí a gente entra, né, dentro da abordagem que eu trabalho, que é terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito com essa ideia de flexibilização cognitiva. O que é isso? Eu tenho uma situação e eu tenho várias formas de olhar para ela, de interpretá-la, né? A situação não vai mudar, mas a forma como eu enxergo e como eu lido com ela, isso pode ser de N formas diferentes. Diferente, né? E eu falo, então, justamente esse pensamento, já que a gente pode usar o mesmo pensamento, a mesma frase, inclusive, para encarar as situações de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu fui lá num evento no final de semana e saí completamente da dieta. O que as pessoas fazem? Já que eu comi muito no casamento, eu vou no evento ou na festa que eu fui, eu vou então terminar de chutar o balde e vou ter um final de semana todo errado. Exato. Como que a gente pode reformular essa conduta, né, essa atitude, esse comportamento com exatamente o mesmo pensamento? Já que eu comi demais, agora, para o resto do final de semana, eu vou me manter na linha, eu vou me manter um pouco mais, né? Assim, eu vou. Também não é fazer nenhuma estratégia, né, louca, mas assim, eu vou ficar mais na linha, né? Maneirar um pouco mais aí.
Então, como que o mesmo pensamento ele pode servir como um pensamento sabotador ou como um pensamento que te mantém ali na linha, né? Eu vou te trazer um exemplo que acontece comigo assim, quase que diariamente, tá? Uhum, Na minha nas minhas consultas de retorno, uhum, então é muito comum a gente às vezes traça um objetivo mensal e esse uhum, retorno ela acontece às vezes um pouco antes aí desses 30 dias. Aí eu sim, tenho os dois perfis do paciente jaque. Eu tenho uhum, um paciente que quando a gente faz avaliação, ele teve um resultado fantástico, uhum, até às vezes melhor do que o objetivo que a gente tinha traçado. uhum, Aí a postura do paciente, e aí eu tento observar o que vai acontecer a partir de então. Então, o paciente 1 é o já que eu fiz mais ou menos e tive resultado, então posso continuar fazendo mais ou menos, que vai aham, dar certo, né? aham, Aí eu tenho o paciente jaque número 2, que é aquele que vai, poxa, eu nem fiz tão bem assim e tive um resultado tão legal. Ai, vamos fazer melhor, que eu vou ter um resultado melhor ainda, né? uhum, Então, uhum, observo muito no meu retorno e nas consultas seguintes. Aí eu sim, vamos, deixa eu ver que tipo de jaque você aham, é. exatamente. O resultado como uma forma positiva ou Uhum, negativa. Então, exato. normalmente, esse paciente que ele relaxa, né, o jaque número 1, que ele relaxa o resultado dele, normalmente ele não tem um resultado tão bom na consulta final, né? Uhum, Porque o metabolismo vai se adaptando uhum, naquele momento. Então, se é um paciente, por exemplo, está buscando emagrecimento, o primeiro mês ele tem uma perda de peso mais adequada, no segundo já não tem. sim. Então, não segue a estratégia, a linha de uma forma mais disciplinada, acaba Uhum. que vai ter um resultado bom no retorno e no final não tem um resultado tão bom. Exato, exato. É, então, olha que curioso, né? Assim, é muito isso que a gente trabalha dentro da psicologia, especificamente nessa área, né? É de justamente tentar trabalhar esses pensamentos, emoções e comportamentos, né? A tríade que a gente chama, a tríade cognitiva aí, para tentar alinhar o máximo possível ao objetivo, né? Ao que aquela pessoa está buscando e como que, às vezes, eu acho que é um processo, todo processo de mudança, né? E o processo de emagrecimento e o processo de cumprimento de uma dieta, de um plano alimentar, ele é um processo muito mental, né? É um processo, assim, que na verdade, o que mais pode prejudicar uma pessoa nesse processo é ela mesma, né? É muito, Exato. são, assim, claro, tem situações, cada um tem uma realidade. Eu acho importante a gente considerar isso também, né? Para pessoas que têm, às vezes, condições externas mais favoráveis, vai ser um processo um pouco mais tranquilo do que para outras, com certeza, né? Agora, muito, eu acho que mais do que, sei lá, é, eu diria que, sei lá, pode ser um 80%, né, o processo interno do que, de fato, o peso das questões externas, né? Então, acho que é muito importante isso, assim. E, Tem bom, pode falar. o maior somos nós mesmos, né? Enfrentar Uhum, esses nossos desafios aí, enfrentar esses nossos medos, essas nossas uhum, dificuldades ao longo do processo é realmente o maior desafio de todos. E é o uhum, gatilho que falta realmente chegar no resultado final. Então, eu uhum, vejo a estrutura, né, em casa. uhum. Opa, travou? Está me ouvindo?
Tô te ouvindo, agora voltou. Agora, gente, o que é isso? Apareceu um negócio, um filtro aqui na minha cara. É, não, Às vezes a gente agora eu tô te ouvindo. paciente, tá me ouvindo? Tô. Aqui. Às vezes o paciente ele tem uma estrutura familiar, ele tem questões financeiras muito legais, mas ele em si não consegue sair dessa zona que eu te falo que nem é uma zona de conforto, não, é uma zona de Não, conforto, né? sim, Ele sim, não consegue sair dessa zona aí e sim. às vezes ele dá esse primeiro passo, mas não consegue prosseguir. E Uhum, a gente tem que ter uma sensibilidade para não desistir, né? Eu falo para os meus pacientes, eu não vou desistir de você não, não desiste também. aham. Nossa, você tocou num ponto, Karina, assim, você falou de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o fato de, a gente às vezes fala, né, a gente tem essa frase aí, a pessoa está na zona de conforto. Mas isso não significa assim, na verdade, muitos desses pacientes, eles não estão confortáveis, né? Uma pessoa que está numa situação de obesidade mórbida, ela não está confortável, ela não está feliz ali. E eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, muita sensibilidade na hora de tratar sobre isso, porque o fato da pessoa não estar feliz, né? Não estar conseguindo mudar, não significa que ela está feliz ali, que ela está confortável. Significa que o processo de mudança ele envolve muitas etapas e muitos mecanismos diferentes, né? Então, a gente trabalhar isso, né, sem entender que a pessoa tá só fazendo corpo mole, tá só com preguiça, vai muito além disso, né? Vai muito além. Uma coisa que eu gosto muito de levantar a questão é que muitas vezes, principalmente o paciente que está com obesidade ou sobrepeso, ele às vezes, né, as pessoas em volta relacionam ao comer demais, né? Uhum, Fulano tá gordo porque ele come demais, né? uhum, Então, uhum, que o comer menos vai fazer com que perca peso, né? E uhum, entre uhum. uma zona com peso ideal. Mas não é simples assim. Se fosse Sim, simples assim, não existiria. não existiria. Não existiria. Exatamente. Às vezes, aquele paciente que ele está com sobrepeso, com obesidade, está muito mais relacionado ao que ele come de menos do que ele come mais. Então, Exato. muitas vezes relacionado a nutrientes que ele não consome, então nutrientes que são importantes aí para esse gatilho da saciedade, né? Uhum, Paciente estressado é um paciente que dorme mal. Então, uhum, uhum. além do comer propriamente, Sim, né? exato, exato. A nutrição ela não envolve, ela não é só calorias e peso, Uhum, uhum, equivalente. Então, uhum, observa às vezes eventos familiares, então questões relacionadas à depressão, ansiedade, uhum. os pacientes da área médica. Então, eu venho observando também nesses últimos anos aí com a pandemia do Covid, Uhum. tanto que esses pacientes ganharam peso. Sim, E sim, são médicos, são enfermeiros, são fisioterapeutas, são pessoas da área, né? sim, Mas sim. a sobrecarga emocional foi muito grande e isso É. traz desregulações hormonais mesmo, né? Uhum, uhum. Pessoas que eram acostumadas a ter um ritmo de trabalho, trabalhar 8, 10 horas por dia, e de repente começaram a trabalhar 16 horas, 15 horas. Aham, Então, é. faz com que, além de mudar todos os hábitos alimentares, Uhum, que tem uhum. fora, foram mais plantões e tudo, envolve também questões hormonais relacionadas à Sim, ansiedade e ao estresse, principalmente, né? sim. Isso que você está dizendo já até começa a responder uma pergunta que a gente recebeu aqui do Gui.
Aí eu não, acho que eu não vou saber falar esse sobrenome, mas que ele pergunta assim, né? E a dieta pode interferir no nosso psicológico positivamente e negativamente? E aí, assim, tem vários, pode, né? A gente vê que pode demais, e vice-versa. Na verdade, as duas coisas estão completamente ligadas, né? As minhas condições psicológicas, emocionais, meus pensamentos podem interferir no meu comportamento alimentar, assim como a alimentação ela vai interferir em diversas questões psicológicas também. Né? Você citou dois fatores aí, duas questões que a gente vê claramente essa influência de um em relação ao outro, que é a ansiedade e o estresse. Né? Porque, assim, a ansiedade e o estresse estão totalmente relacionadas a questões fisiológicas também, né? Então, assim, se você quiser, inclusive, responder essa pergunta, falar um pouquinho disso, como é que você vê como que a alimentação, né, a dieta, ela vai poder ter impactos positivos ou negativos, né, nessas questões psicológicas, nessas questões comportamentais. Claro, existem aqueles alimentos que são pró-inflamatórios, ou seja, aqueles alimentos que aumentam inflamações. E quando a gente fala em inflamação, eu não estou falando só de inflamação a nível físico, Uhum. estômago, mal-estar, não só esse tipo de inflamação, tá? Mas inflamações que chegam a nível cerebral, sim, né? Se a gente pensar que o nosso intestino é aí o nosso segundo cérebro, né? É ele aí que consegue absorver todos esses alimentos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, enquanto quanto mais inflamação ele está absorvendo, mais isso está indo para a sua corrente sanguínea, então causando aí a grande maioria das doenças crônicas e também impactos neurológicos, né? Hoje a gente vê aí tantos alimentos relacionados à depressão, relacionados aí a aumentos de casos de Alzheimer, né? Sim, sim. São vários os impactos que acontecem. Da mesma forma, os impactos positivos também acontecem, né? Você falou sobre depressão, ansiedade, né? Transtornos, e aí a gente tem transtornos de humor também, muito relacionados à alimentação. Muito. Então, percebo muitos pacientes que às vezes vêm de dietas super restritivas, então dietas zero carboidrato. Esses pacientes, eles estão com um humor afetadíssimo. Chega, assim, a causar problemas no emprego, problemas familiares, né? De tão mal-humorados, de tão agressivos que eles estão. Porque são nutrientes que são relacionados diretamente à liberação de serotonina, que é aquele aí que a gente chama do hormônio da felicidade. Né? Então, a gente precisa ter, né? Então, está presente aí triptofano, cálcio, magnésio, né? São alimentos que estão relacionados diretamente à liberação de serotonina. Então, eles precisam estar na dieta. Exato. E aí são alimentos tão simples, né? Quando a gente falou de pensamento sabotador, um outro pensamento sabotador, né? Dieta é caro. Fazer dieta é caro. A gente pensa nos alimentos aí ricos em triptofano. Aí a gente banana, beterraba, né? Cacau, o próprio chocolatinho ali, 70%, tudo certo. Sim. Isso a gente entra até uma categoria de pensamento que a gente chama muito, a gente chama de pode ser ou uma regra disfuncional, né? Essa ideia de que eu não faço dieta porque é caro, ou então uma maximização, né? Essa coisa de assim, não, então se é dieta, se porque então eu passei por um nutricionista que às vezes me deu alguma fórmula caríssima, né? Eu sei lá, eu vejo os produtos da prateleira sem lactose, sem isso, sem aquilo, eu acho caro, então significa que
dieta é muito caro. E aí já cria uma regra ali para a pessoa, né? Que é totalmente disfuncional, mas ela criou aquilo na cabeça dela, né? Enfim, Dieta é frequente. é comida, gente. É, É a gente conseguir comer de tudo ao longo do dia, né? Em porções que sejam pré-estabelecidas, só isso. Não precisa deixar de comer nada daquilo que a gente gosta, tá? Eu converso muito aqui com essa turma adolescente, com essa turma jovem. O que eu falo com eles é o seguinte, gente, refrigerante, brigadeiro, chocolate, cachorro-quente, coxinha. Eu comi tudo isso na minha infância e na minha adolescência. Isso já existe há muitos anos. Só que consumir esses alimentos no aniversário, numa comemoração, no final de semana. Eu já tomei refrigerante, tudo certo em relação a isso, né? É que esses alimentos hoje, eles ficaram muito práticos e eles viraram rotina. Então, comer bem hoje, né, comer comida de verdade, arroz, feijão, carne, legumes, virou uma exceção, né? Virou comida de final de semana. Quando de segunda a sexta, os fast food, os industrializados tomaram conta. Então, o problema, na verdade, não está no alimento, né? Está em como ele virou uma constância dentro dos hábitos familiares, no trabalho, tanto que ele ficou à mão, acessível, barato, né? Sim. E é isso, mas comer é muito prazeroso, gente. Comer é muito Verdade, é muito mesmo, né? E aí entra várias questões de adaptação, de adaptações comportamentais, né? Que é isso que você está trazendo, assim. Então, esses alimentos, muitas vezes, os industrializados, tudo que vem em embalagem, né? É muito prático às vezes. Você vai, você passa no supermercado, você compra lá, tá pronto, você leva. Só que aí a gente vê, né, a importância, então, de desenvolver estratégias comportamentais também para a gente conseguir lidar com isso. Então, por exemplo, as estratégias de organização que eu gosto muito de trabalhar com meus atendimentos, com os atletas, né? Que é assim, a gente vai ter que desenvolver isso, porque se você vai comer, então, alguma coisa que você precisa preparar, né? Você vai precisar de um tempo ali para você se dedicar a isso. Né? E esse tempo, a gente sabe que hoje em dia o tempo é escasso, né? Cada vez mais, assim, a gente está cada vez mais acelerado. E às vezes a rotina do atleta também, ela é uma rotina apertada, né? Então a gente vai precisar fazer o quê? Não dá para criar mais tempo, a gente vai organizar, né? Trabalhar em estratégia de organização para a gente conseguir encaixar isso na sua rotina. E aí na sua rotina, né? Na sua realidade. Não adianta ficar se comparando também com Graciane Barbosa, que tem. Eu já ouvi relatos que ela leva as marmitas dela tudo para viajar. Quando ela vai viajar, fazer viagem internacional, ela leva uma mala toda só de marmitas prontas, que obviamente não foi ela que ficou lá fazendo uma por uma, né? Fique claro. Que fique bem claro, né? Porque tem essa tendência muito grande também a gente achar que existe uma regra que vai funcionar para todo mundo, né? E não, assim, eu acho que o acompanhamento psicológico nesse sentido, ele faz muita diferença nisso também, porque a gente vai trabalhar em cima da realidade daquela pessoa, né? E fazer com que ela pense, porque o acompanhamento psicológico, ele vem muito como um momento também para a gente pensar, né? Para a gente refletir, para a gente fazer considerações sobre a nossa vida, a nossa realidade, para que ela pense dentro da realidade dela, o que vai funcionar para mim, né? O que eu vou poder desenvolver aqui para mim. Então, é um ponto assim que você traz muito importante de como que a gente precisa trabalhar pensamentos, a gente precisa trabalhar emoções, a gente precisa trabalhar comportamento, né? Que é isso, assim, quais estratégias comportamentais que a gente vai desenvolver, né, para que essa pessoa consiga mesmo botar em prática, né? Fazer uma primeira anamnese
muito bem feita, né? Para que a gente possa pegar esses detalhes. Eu acho Exato. que é muito importante que não é o meu paciente que tem que adaptar a minha dieta. A minha dieta tem que ser a realidade do meu paciente, Com né? certeza. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso não só saber conhecer as preferências alimentares dele, mas saber a condição socioeconômica dele, né? Claro. Então, tem que estar dentro de uma realidade da realidade que o meu paciente vive. Então, Uhum. tem que ser muito bem feito, muito bem pensado, né? Olha, a gente recebeu mais uma pergunta aqui, que deixa eu ler aqui para você. Essa falta de carboidrato que gera um estresse às vezes é necessário? E se sim, o ideal, por exemplo, seria um acompanhamento de um psicólogo? Vou deixar você falar, depois eu entro. Você entendeu o que ele quis dizer com essa questão de é necessário, de ser necessário? Entendi. Aí a gente precisa entender a realidade do paciente. Então, que nem você citou no caso do seu atleta, por exemplo, do seu atleta de luta. Eu também tenho atletas de luta, né? Que em determinado momento eles precisam perder peso rápido para adequar a uma categoria. Aquilo daqui é muito forte, aquilo é a vida dele, tá? É o instrumento de trabalho dele, é aquele. Então, realmente, ele precisa passar por um processo, por esse processozinho aí sofrido, né? É importante que ele tenha um acompanhamento psicológico para que possa fortalecer. Sim. Agora, para o meu paciente, né, que tem uma obesidade ou que tem um sobrepeso, ele que precisa perder peso, aí eu te falo da minha forma de trabalhar, tá? Eu acho que dieta, planejamento alimentar não pode vir aliado com sofrimento. A partir do momento que está gerando um sofrimento, gente, a falta do açúcar, ela pode doer. Literalmente. Doer mesmo, doer física, tá? Sim. Além da dor emocional, a dor física. Então, Sim. eu acho que a partir do momento que está gerando um sofrimento no meu paciente, a minha dieta está errada. Não faz sentido, porque esse é um processo que ele não vai ter sequência. Quem consegue viver com sofrimento, isso faz parte da natureza humana. É porque aí você está saindo da questão da saúde também, né? E aí uma coisa que eu gosto de chamar sempre atenção. Não adianta a gente estar falando de saúde, só de saúde física, né? Mas se a saúde mental do paciente está comprometida, se ele está num sofrimento enorme, que aí não é um sofrimento inerente ao processo, como no caso do esporte, que a gente sabe que envolve sofrimento, né? Mas tem outros ganhos a partir desse sofrimento. Mas, assim, se está envolvendo um sofrimento ali despropositado, né, já está comprometendo a saúde, inclusive, saúde mental. A gente não pode falar de saúde só da parte física ou só da parte mental, né? São os dois que tem que estar juntos, né? E eu gostei muito assim da sua fala, porque primeiro da sua postura enquanto nutricionista de entender esse universo do atleta, né? Porque a gente eu escuto muito de nutricionistas quando falam especificamente das modalidades de luta, da perda de peso, né? Querer, de certa forma, claro que para a gente é uma coisa assim, sofrida de ver e de acompanhar também, né? Porém, é a realidade dele, né? A realidade do Sim, esporte, é a um realidade. processo de vida, né? Sim. E aí é que a gente tem que analisar também, né? O que vai ser saúde nesse sentido também, né? Claro, aquele processo ali que ele está passando não é natural, vamos dizer assim, né? Mas ele está passando para conquistar uma meta, né? Que vai fazer com que ele seja uma pessoa realizada, um atleta realizado, uma pessoa realizada. Então, isso também não é saúde, né? Seria perfeito, né? Se o nosso atleta de luta pudesse chegar
com 6 meses, 7, 8 meses de antecedência e falar, olha, eu vou ter uma luta dia tal e eu preciso chegar no peso tal. Seria ótimo, mas a gente não é isso que acontece. A gente vai ter que brigar com toda uma cultura, né? Com toda uma questão que já existem, né? Assim, algumas brigas nesse sentido, mas assim... De chegar assim com 45 dias. E ele precisava. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma muito responsável. Sim, né? com certeza. E entra acompanhamento não só nutricional, mas entra o acompanhamento médico também. A gente está falando, né, de atletas de ponta, né? Exato. Então, assim, realmente ele precisa de um acompanhamento a mais. Para o meu paciente que ele precisa perder peso, é claro, gente, que se a gente entra com uma dieta super restritiva, corta carboidrato, aquele meu paciente ele vai perder peso muito mais rápido. Não vou falar que ele vai perder peso mais rápido, mas ele vai conseguir manter essa perda de peso. Vai ser sustentável. Então, eu acho que é muito mais importante para mim que o meu paciente tenha um progresso contínuo, né? Seja efetivo, que aconteça em 3 meses, ou 6, ou 1 ano, não interessa. Mas que ele esteja sempre evoluindo, porque eu acho que esse processo fica. Eu adoro a alta paciente. Amo paciente. Eu não quero paciente comigo a vida inteira, não. Dependência, né? Dependência nunca é bom. Sabe? Eu gosto de dar aula para o meu paciente e ver que ele está preparado e ver que a gente plantou sementes. Porque a reeducação alimentar, ela não fica só para você. Você contamina todo o grupo ao seu redor. O grupo familiar, seu grupo de amigos, né? Heranças que ficam. Eu atendo. Você é uma menina muito jovem, eu já sou uma mulher madura. Eu atendo famílias, então eu tenho pacientes que eu atendi solteiras e projeto noiva, né? E hoje já tem filhos. Então, são heranças, né, que ficam, né, que vão passando aí de gerações para gerações. Isso para mim é muito mais gratificante do que eu fazer um projeto verão, você entrar num biquíni e quando chegar no carnaval você tá 15 quilos a mais. Ter umas fotos no Instagram para render umas curtidas, né? E é isso. Não é interessante, entendeu? Então, voltando à história do sofrimento, a alimentação é bem-estar, é saúde, é prazer. Né? A alimentação ela não pode ser vinculada a sofrimento, sabe? Aí eu acho que não funciona. Na vida, nada que está vinculado a sofrimento. Exato. Porque a gente está comprometendo a saúde mental. Exato. Né? E a gente não se sustenta. Karina, o tempo passou incrivelmente rápido. A gente já está chegando a 1 hora de live. E antes que caia, porque eu quero deixar essa live salva, porque eu quero né, que a gente possa compartilhar aí com mais pessoas. As dúvidas que a gente não conseguiu tirar aqui, eu vou sugerir que amanhã, né, eu deixo uma caixinha de perguntas e aí quem quiser tirar mais alguma outra dúvida, quiser mandar, a gente vai respondendo, né? Eu no meu perfil, você no meu, se você quiser fazer dessa forma, acho que funciona bem. Já fiz isso de outras vezes, de outras lives. E eu queria te agradecer, né, mais uma vez por essa participação, por topar fazer algo que eu considero tão essencial, tão importante, né, que é uma conversa interdisciplinar, uma troca entre áreas que se complementam, né, e que estão tão próximas, muito mais do que as pessoas muitas vezes pensam, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez, tá? E te passar a palavra para últimas considerações que você quiser fazer. Fique à vontade. Fiquei muito feliz com a oportunidade, realmente passou rapidinho, né? Muito. Poderão ter outras, tá? Ainda mais nessa parte do esporte, eu acho que a gente tem muito que conversar também. A gente vai marcar outras.
para conversar, muitas dúvidas para tirar, tá? Estou aqui também, quem quiser pode me mandar aí as perguntinhas. Eu tô sempre respondendo, tá, gente? Tenho o maior prazer e o maior carinho em responder. Deixo aqui o meu abraço, né? E gostaria de compartilhar com vocês que realmente a alimentação é uma bênção. Comer é sinônimo de prazer, de bem-estar. É possível ter uma alimentação saudável, né? Ter um corpo legal, um corpo bonito e um corpo saudável acima de, né? A gente trabalham juntos. Então, é isso, assim, a gente trabalhar o corpo e trabalhar a mente, é possível a gente ter corpo e mente alinhados. E isso, na verdade, é só assim que eu acho que é possível a gente atingir isso que a gente chama de saúde, né? A gente ter um equilíbrio entre essas duas faces aí, né? De corpo e mente. Sem dúvida. Então, é isso. Muitos elogios aqui a você. Obrigada. Vou agradecer todo mundo, tá? Que assistiu, que participou. Vou deixar a live salva e a gente vai conversando. Tá Obrigada. bom? Muito obrigada, Karina. Boa noite, bom descanso. Uma boa semana. Para nós. Tchau, tchau.